Olá, ela é professora na FECAP, na área de comunicação. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2004, é mestra em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo e doutora em ciências da comunicação pela ECA USP. Foi também professora e coordenadora do bacharelado em publicidade e propaganda e da pós-graduação Gestão da Comunicação em Mídias Digitais no Senac São Paulo. Na área de comunicação organizacional, trabalhou para diversas empresas e agências como a Trama Comunicação. Atualmente, atua como consultora em projetos de formação e treinamento, principalmente de comunicação interna. É autora de diversos artigos, 2 publicações acadêmicas, 5 livros infantis e 2 livros de poesia, um deles traduzido para o espanhol e lançado em Buenos Aires. Seu trabalho mais recente é o livro de poesia Aquela que Vejo pelo Espelho, lançado na Bienal Internacional do Livro de São Paulo e na Feira Internacional de Paraty em 2024. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Fabiana Grieco. Fabiana, obrigado por você ter vindo. Tá certinho tudo que eu falei ali? Tá tudo ótimo, gosto de você lendo, fica melhor do que se eu lesse. Que bom, elogio. Eu sempre começo perguntando qual foi a última vez que você veio no Mackenzie. Mas você veio no Mackenzie recentemente no encontro da sua turma de 20 anos de curso. Você não tinha vindo aqui antes? Não, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o espaço que você está dando para os alunos, que na verdade não são ex-alunos, são antigos alunos, de voltarem para cá e poderem contar a experiência. Eu fiquei um período sem vir ao Mackenzie, né? Embora eu goste da instituição, tenho um bom relacionamento, eu me formei aqui em 2004, então 20 anos de formado, mas o retorno para mim aconteceu há 2 semanas, uma semana, quando a gente teve um encontro de 20 anos e foi muito bacana. Então, poder retornar ao campus, encontrar as pessoas, encontrar os colegas e principalmente o espaço, né, cheio de memórias que ficou lá de 20 anos, mas que a gente vai retomando quando visita. Eu também gostei demais, assim, agradeço a você, a todos os seus colegas por terem colaborado para que esse encontro acontecesse. Como é que você chegou ao Mackenzie para estudar no curso de jornalismo? Eu sempre gostei de escrever, então para mim o jornalismo não era exatamente uma opção, era uma necessidade. Embora quando eu estivesse na escola eu cheguei a fazer aqueles testes vocacionais e tinha dado que a minha vocação era seguir para relações internacionais. Eu não levei muito a sério porque eu pensava que mais do que viajar, que era uma coisa que eu gostava e gosto até hoje, eu queria escrever. Então eu me via como jornalista. E assim eu lembro que eu escolhi 4 instituições que teriam que ser aquelas, Mackenzie era uma dessas. Eu não prestei fora de São Paulo, prestei somente uma pública na época. E eu acho que eu nem tinha muito esse olhar da pesquisa e da universidade pública, né? A questão da pesquisa veio para mim estando no Mackenzie. E aí quando eu prestei o vestibular, prestei nessas, acabei passando aqui e me encantei pelo campus. Eu lembro que a primeira experiência de vir aqui foi já fazendo o vestibular. E eu pensei, nossa, se eu vier para cá, eu vou estudar nesse lugar. Que bacana ficar perto da Consolação, que bacana me realizar em São Paulo, porque eu sempre tive essa coisa da escola de bairro. Então, para mim, o Mackenzie, ele vinha com esse lugar de me trazer à cidade, né, de poder conhecer outros lugares, de andar pela Augusta, pela Consolação, pela Radoc Lobo. De que bairro que você é? Eu nasci na Pompeia, então eu tinha muito essa coisa da Zona Oeste, eu estudei em escolas que eram lá. Depois, quando eu fiz o meu ensino médio, eu estudei no São Luís, amei a experiência de estudar na Paulista, que me abriu o mundo, e o Mackenzie veio a reboque, essa experiência de ter um lugar que fosse no coração da cidade. Então eu gostei muito, na época, de saber que eu estava aqui. Foi assim que eu acabei vindo parar no curso. O fato de ser um curso novo não te incomodou? Nem um pouco. O fato de ser um curso novo tinha desafios e benefícios, né? Os desafios eram o que vai acontecer com um curso recente, então foi a 3ª turma, eu não sabia exatamente o caminho que o curso ia seguir, mas por outro lado, o que eu tenho de memória é que tudo era novo e tudo era muito bom, então eu lembro de bons laboratórios. Tinha um investimento pesado em maquinário, em material. Então eu lembro que a gente tinha Mac, mexer em Macintosh na época, que era muito incomum. Hoje a gente já sabe o que é a Apple. Aquelas máquinas coloridas. As máquinas coloridas, mas na época era incomum encontrar lugares que tivessem aquela estrutura. Então para mim foi um grande diferencial e eu percebia que além disso tinha um grande investimento em capital humano. Então os professores eram muito bons, os professores me marcaram muito. Então de um lado tinha esse maquinário que era bacana, era importante, era novo e tinha um grande investimento para que os alunos tivessem essa formação hands-on, né, saber mexer. E eu do outro lado tinham bons professores com muita vontade de fazer o curso dar certo.
Então a gente estava na terceira turma bebendo de bons professores que, nossa, são inesquecíveis. Você não imaginava, evidentemente, que ia partir para a área acadêmica na sua carreira. Imagino que você entrou aqui com alguma coisa específica, como a grande parte dos alunos entra assim, né? Pensando, vou para o jornalismo esportivo, vou para o jornalismo de entretenimento, ou vou para o jornalismo político. Você tinha uma visão dessa? Vanderlei, se eu te disser, você vai rir. Eu tinha uma visão muito romântica do jornalismo, me faltava a noção da falta de glamour, entende? De que o trabalho era árduo, de que tinha muita pesquisa, de que a escrita não era fácil. De que é monótono em muitas situações. Muitas vezes é monótono, de que a redação exige um afinco do repórter muito grande. Então, eu fui testando. Quando eu comecei o jornalismo, eu queria muito trabalhar como Carrie Bradshaw, em Sex and the City. Eu queria fazer jornalismo para mulher. Então, quando eu entrei aqui, eu tinha essa cabeça da revista Cláudia, da revista Marie Claire, de tentar me encontrar numa redação. Explicar para as pessoas o que é uma revista Cláudia com a revista Marie Claire. Exato, essas revistas da editora Abril, que foi uma grande editora, a gente está falando de uma das grandes potências do jornalismo há 20 anos, né, da editora Abril, e que tinha um caminho florescente para jornalistas mulheres, falando de coisas do cotidiano das mulheres. Então as pautas muitas vezes eram pautas inovadoras, as coberturas eram variadas. Então, por exemplo, eu lembro da revista Marie Claire, ela tinha um encarte que falava sempre de uma viagem, para conhecer um aspecto cultural ou para conhecer um povo. Então aquilo me fascinava. Eu queria trabalhar nesses veículos que falassem com mulher. No entanto, assim que eu entrei na faculdade, eu comecei a ver que não era exatamente a reportagem. Eu não tenho o espírito do repórter. Eu tive essa experiência de trabalho e para mim não foi boa, foi muito estressante. Então, só para contar, e talvez isso seja muito distante de quem estiver nos assistindo, mas eu tive, quando era a antiga Manchete, se desfez a Manchete. Manchete é TV. A TV e tinha um grupo Manchete, né? Ele se desfez e aí tinham algumas casas ali na Casa Verde, em São Paulo, bairro do Limão, ali na região norte, e na zona norte de São Paulo. Eu acabei indo parar num desses lugares, que era uma espécie de redação, e fui cuidar de uma revista chamada Geração Saúde. Eu lembro. E assim, foi uma experiência muito cansativa, e eu achava que não tinha propósito. Sempre quis trabalhar, e naquela época eu também queria trabalhar com uma causa. O jornalismo para mim era fazer sentido, né? De que maneira eu posso ajudar mulheres, de que maneira o jornalismo pode ajudar o mundo. Tinha essa intenção de transformar o mundo. Como todo jovem, né? Eu acho que a grande maioria pensa, não sei se hoje, né, com uma mudança do jornalismo, mas eu acho que nesse período tinha essa coisa de vou mudar o mundo de alguma maneira. Sim, a gente tinha referências nesse sentido, né, de grandes jornalistas que faziam trabalhos importantes e acabavam tendo um grande furo de reportagem, que acabavam contribuindo com alguma coisa da sociedade. Então eu tinha esse olhar. E aí queria muito isso através das revistas femininas. Só que esse emprego, e eu digo emprego porque de fato era um emprego, que era trabalhar com redação, para mim foi terrível, terrível. E eu falei, não é exatamente isso. Eu fui testando outras coisas. Eu trabalhei como assessora de imprensa, que foi meu primeiro estágio. Eu trabalhei em redação, vi que não era aquilo, mas eu nunca desisti do curso, porque eu achava que o curso tinha um propósito maior. Eu tive experiência de comunicação organizacional. Eu vim parar dentro da instituição, então eu arranjei um trabalho, não sei se você lembra disso, eu me tornei pesquisadora na época, dentro do Mackenzie, numa vaga, eu e um colega chamado Felipe, que a gente tinha um trabalho muito institucional na época, e eu lembro de 3 frentes de trabalho, né? Organizar a revista Realidade, mexer com textos da revista Narrativa e do jornal Diretriz. Quer dizer que eu fui teu chefe, fui um dos primeiros chefes. Foi meu chefe, foi. E eu também tive outro chefe, você foi o meu segundo chefe professor. O meu primeiro chefe professor foi o Arnaldo Lorenzato, um professor por quem eu tenho um enorme carinho. Ele me abriu as portas na época para mexer com pesquisa e foi um trabalho que eu gostei muito na época, que era reconhecer os hábitos alimentares na cidade de São Paulo no século XIX. Então eu fui trabalhar no Arquivo do Estado, eu fui mexer em mimeógrafo, que não foi nada fácil, mas foi muito gratificante. Eu entendi que eu gostava daquilo. Nossa, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ficar no arquivo. Você tem uma questão com memória, né, que é forte também, que é o que a gente está discutindo constantemente aqui. Né? Tenho. E aí, nesse caminho, você foi enveredar pela área acadêmica, a partir daí? Foi. Quando eu tive esse estágio aqui no Mackenzie, e eu ficava muito na sala dos professores e também na coordenação de curso, não sei se você vai lembrar,
Eu gostava do ambiente, eu falava, nossa, eu me sinto bem nesse lugar. E eu achava que tinha propósito, eu gostava do estilo dos professores, da conversa de corredor, do cafezinho, do propósito de poder ensinar e trocar com os alunos. Então me acendeu uma luzinha, eu falei, nossa, eu acho que esse ambiente é para mim. Em paralelo, na época em que eu fui fazer o meu trabalho de conclusão, eu tive a sorte de conhecer a professora Malena Contreira, e ela foi a minha orientadora de TCC, e ela falava para mim, menina, você tem um olhar acadêmico. E eu nem sabia o que era esse olhar acadêmico, e aí eu fui entender que existia a possibilidade de fazer um mestrado, de fazer um doutorado. Então, assim que eu terminei a faculdade, por 6 meses eu me preparei para o mestrado, e no ano seguinte, eu tinha 21 anos quando eu terminei a faculdade, e com 22 eu ingressei no mestrado aqui na PUC em São Paulo. Você entrou muito cedo, né, no mestrado. Foi bom e ruim. Entrei cedo, era bom porque eu tinha muito gás e muita disponibilidade de tempo, o que hoje é difícil com 2 filhos, ter tempo. Mas, por outro lado, me faltava o traquejo da pesquisa, entender o quão importante era uma publicação acadêmica, como escrever um artigo, quais eram os projetos de pesquisa. E isso foi algo que eu fui aprendendo ao longo da trajetória acadêmica. Mas foi logo em seguida. Eu saí do Mackenzie, no ano seguinte eu já ingressei na PUC, aqui em São Paulo. E quando entra a Fabiana escritora? Olha, eu tenho uma trajetória de escrita. Eu sempre gostei de escrever, sempre. Você guardava esse material? Já era na época da Sempre faculdade? escrevi. Não existia celular na época. Eu lembro que quando eu ingressei no Mackenzie eu comprei o meu Baby Motorola. Então eu não tinha. Mas foi logo no começo, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha um olhar da literatura, mas eu não sabia o que eu faria com esse olhar. Então, em 2001, por exemplo, eu fiz um curso na Biblioteca Mário de Andrade, que era específica para interessados em poesia. E eu fiz outros cursos. Na época eu tinha muito essa vontade de aprender coisas que não estavam ligadas ao jornalismo. Então eu lembro que eu fiz curso, meu marido brinca, né, que eu fazia muita coisa, mas eu fiz curso de argila, eu fiz curso de colagem, eu fiz curso de mosaico. Eu lembro que teve Semana da Comunicação aqui, eu fiz coisas diversas que não eram específicas do jornalismo. Então naquele momento eu já sabia alguma coisa de literatura porque me interessava. Eu tive sempre uma grande paixão por Carlos Drummond de Andrade. E aí, em 2001, eu fiz um curso. Em 2003, eu cheguei a lançar numa antologia chamada Os Poetas da Mário de Andrade. Eu não trouxe esse livro hoje, mas algumas pessoas ainda têm esse exemplar. E ali foi um começo. Em 2003, eu tive a minha primeira publicação numa antologia, mas eu gostei daquilo. E eu não me via como uma grande poeta ou como uma escritora, porque eu achava sempre que a literatura era coisa para os grandes. Né? Imagina falar de Carlos Drummond, de falar Manuel Bandeira, Cecília Meirelles. Então eu não tinha esse olhar de me ver como alguém da escrita. Eu era alguém do jornalismo. E depois alguém da área acadêmica. Eu fui trabalhando, trabalhei em agência de comunicação, trabalhei em empresa, trabalhei em universidades. O meu último trabalho como professora de graduação foi até 2019, ano em que minha filha nasceu, 2018. 2019 foi aquele período de licença, né? Depois teve pandemia. Na hora de ingressar, não quis retornar ao trabalho, porque eu queria amamentar, eu queria viver a maternidade, eu queria maternar. Veio a pandemia, tive meu segundo filho, e nesse processo de me entender de novo com a escrita, eu comecei a escrever e eu escrevia muito. O que eu escrevia? Eu escrevia poemas ligados ao cotidiano da maternidade. E claro que vivendo a pandemia, eu escrevia coisas da pandemia, né? E em paralelo, comecei a escrever muitas histórias que eu queria contar para minha filha. O que eu vou contar para ela desse mundo? Eu lembro que eu queria muito falar de polarização política para criança. E era um negócio complicado. Um tema bem doce, né, para criança. Você que foi meu professor de jornalismo político. Exatamente. Então, era uma coisa complicada. Eu queria explicar que as pessoas estavam brigando por uma coisa que era importante, mas que tinha que ser dócil, né? E aí eu acabei escrevendo um livro chamado Colar de Contas. Eu mostrei para o meu marido, mostrei para uma amiga, mostrei para o primo do meu marido e todos eles disseram que aquilo tinha que ser lançado. Eu escolhi 13 editoras e mandei esse original na época e foi aceito na editora Jaguatirica e assim começou. Foi um texto que eu escrevi em 2018, lancei em 2019. E de lá para cá eu fui escrevendo textos relacionados à infância, tinha especial interesse em falar com crianças, até que no ano passado, fruto de uma série de coisas, né, de uma organização pessoal, de entender que eu saía da pandemia efetivamente, isso aconteceu em 2023, eu voltei a trabalhar como professora na FECAP, então foi um conjunto de fatores que me levou a pensar
por que não publicar os poemas que eu sempre escrevi? Então, de 2018 para cá, eu escrevi muitas coisas ligadas à maternidade. E aí eu organizei e mandei para uma chamada, foi publicado, que foi meu primeiro livro, Uma Mãe Melhor do que Eu. Aí eu organizei um outro conjunto e aí acabei lançando esse livro, Aquela que Vejo pelo Espelho. Vamos colocar aqui. Que é um livro que eu tenho muito carinho por ele, é o livro pelo qual eu venho trabalhando, falando de maternidade, encontrando mulheres por causa dessa publicação. E aí eu percebi que eu tinha alguma voz do ponto de vista da poesia. Embora os meus outros livros não fossem de poesia, eles têm uma poesia da narrativa, mas eram livros para criança. E, em paralelo, eu sempre escrevi. Então, eu me vejo como escritora hoje. Depois de 5 anos de trajetória, eu demorei muito para me ver escritora, né? Coloco esse título escritora lá no LinkedIn? Não, tira. Coloca no Instagram, mas eu não me vejo exatamente escritora, eu já sou outra coisa. Sou mãe, sou professora, sou jornalista. Comunicadora. Uma comunicadora, e hoje eu percebo, é muito curioso, né, que na área de literatura muitas pessoas são jornalistas. Então o jornalismo acho que atrai pela sua prática de trabalho, mas passado um tempo, e muito por conta da minha geração, eu já estou com 41, eu encontro muitas pessoas que eram repórteres, que atuavam no jornalismo e hoje se dedicam à literatura ou fazem essa dobradinha, né? Jornalismo e literatura. De forma geral, com as pessoas que eu tenho conversado, com as pessoas que se formaram mais recentemente, o que a gente tem sentido? A grande maioria está trabalhando, não é uma redação, não é aquela redação tradicional que a gente sonhava há 20 anos de entrar numa Folha de São Paulo, numa Rede Globo, coisa parecida. Mas estão no mercado atuando com comunicação, com conteúdo, em agência de publicidade, em agência de RP. Então aí você começa a pensar nas grandes outras possibilidades que o jornalismo pode te dar. Em cima disso, eu queria te perguntar o seguinte, você como professora, como é que você tem sentido essa geração em sala de aula que está buscando a comunicação em termos de informação, quer subir rápido, quer ser influencer? Como é que você definiria essa geração, talvez comparando com a sua geração? Que interessante essa pergunta. Eu vou tentar responder em 2 partes. A primeira é a minha experiência como professora em sala de aula. Eu amo trabalhar com jovens e eu amo trabalhar com educação. Eu também. Então, assim, eu sou uma otimista. Eu muitas vezes vejo as pessoas dizendo, eles têm um problema de atenção, eles têm um problema de retenção de conteúdo. Nós não tínhamos? Será que nós não tínhamos também? Eu estou falando, a minha geração é mais velha que a sua, mas também vocês também tinham, né? Sim, eu acho que tem um olhar que eu tomo muito cuidado com essa coisa na minha época. A minha época é o hoje. Eu tenho horror a essa visão nostálgica que nos leva a fazer novas conexões de que tudo era bom. As coisas não eram tão boas quanto a gente acha que eram. As coisas são boas hoje. O imperfeito não participa do passado, não sabe essa frase? Exatamente. E estava cheio de imperfeições. Então eu tomo muito cuidado com esse olhar de na minha época era melhor. Não, na minha época era diferente. Hoje é bom. Hoje é bom. Eu gosto de dar aula. Eu acho que o jovem tem muita vontade. O jovem ele quer fazer. O jovem tem garra. O jovem tem brilho no olhar, o jovem tem tesão, eu gosto, o tesão epistemológico, né, do Mário Sérgio Cortella. Então eu gosto muito de trabalhar com esse público. E eles têm as mesmas características que eu tinha, a gente quer conhecer o mundo, a gente quer falar, a gente quer ter voz, a gente quer ter protagonismo. Então nesse sentido, eu sou uma otimista e acho que as coisas funcionam muito bem. Agora, a segunda parte da resposta é o mundo mudou. E claro, tem uma série de questões positivas. Eu acho que a gente caminhou enquanto humanidade, a gente ainda debate a democracia, mas muitos outros aspectos se consolidaram de maneira positiva. Eu acho que o jovem realmente tem voz hoje. Ele, aquela coisa Glauber Rocha, né, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Uma ideia na cabeça e vão fazer o mundo mudar. Então isso se tornou mais fácil por conta da tecnologia, ela de fato abriu portas. E as pessoas hoje podem fazer, a gente tem uma movimentação social proveniente da internet, né? Então, hoje em dia, qualquer pessoa com um dispositivo móvel pode se tornar um grande comunicador. Mas qual que é o lado? Eu não vejo tão otimista. Humberto Eco dizia que a internet deu voz aos idiotas. E eu concordo em partes. Então, embora eu seja essa otimista que acho que a tecnologia pode trazer grandes mudanças, a tecnologia também traz grandes desafios, né? Então, um deles é a questão da ansiedade, da depressão, da projeção por meio do uso da tecnologia. Então, o Instagram tem tornado a questão estética desafiadora, para dizer o mínimo.
O bem-sucedido. Agora a gente está vivendo uma trend que eu acho curiosíssima, que eu não vou entrar, né? Como é que eu vou dizer que eu não fui feliz em 2024? Meu amigo, a tristeza é necessária, né? Então, a gente ficar o tempo todo dizendo que está feliz, olha como eu sou bem-sucedido, olha quantas coisas bacanas. É um filtro em tudo, né? Não é só na imagem fotográfica, é o filtro na sua vida, e a internet te proporciona isso, né? O filtro do discurso, então eu preciso mostrar que eu sou bem-sucedido, olha quantas coisas bacanas eu fiz. Cara, que coisa chata, olha como sabe? eu tenho amigos. Como eu tenho amigos, como eu viajei para a Europa, como eu pulei o carnaval em Salvador. Beleza, bacana, mas não é só isso, né? Eu gosto muito de mostrar na minha rede social, que eu abri recentemente, eu fechei a outra, eu gosto de mostrar nessa atual, que olha, a maternidade é deliciosa, eu amo ser mãe e é bacana, mas assim, eu tô cansada. Tem o lado ruim de não dormir, tem o lado desafiador da educação, essa projeção da mãe perfeita. Então eu quero debater outras questões que estão na sombra e que não interessam só a mim, interessam a muitas pessoas. E a gente cai nesse discurso fácil da beleza, da estética, da mãe que tá Cara, a mãe tem que ficar off, minha gente, a mãe tá cansada, sabe? Então eu quero debater outras coisas e acho que o jornalismo me alimenta a entender esse olhar da juventude, que também sou eu ainda me considero uma pessoa com gás e com vontade de mudar o mundo, e esse segundo olhar da tecnologia, que é dar à tecnologia o lugar e o reconhecimento que ela merece. É muito bacana quantas pessoas legais estão surgindo, e com cuidado, né? Eu não vou me expor na internet com temáticas que eu não quero debater, eu não vou dizer que todo mundo tem que ser feliz, eu não quero contribuir para a depressão das outras pessoas, eu quero mostrar um outro lado da maternidade e da vida. E dedico as horas necessárias, não sou uma heavy user, não quero ser essa heavy user. Eu me desconecto muitas vezes, é claro que o algoritmo me penaliza. Eu percebo que tem posts que não vão para ninguém, né? Estão lá meio fantasmas, porque é isso, as grandes empresas de tecnologia querem que a gente trabalhe para elas. Antes da gente encerrar, eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre seu livro. Este outro livro que está aí, né, que eu estou lendo, né, Comunicação na Sociedade Contemporânea Conectada, que é uma série de artigos, né? Esse livro em particular, eu continuo escrevendo artigos de comunicação, nunca parei, mesmo na época da pandemia. Ele nasceu de uma demanda em 2022 da editora Senac, então entraram em contato comigo e disseram, olha, a gente gostaria de fazer uma atualização do tema, falando da comunicação no contemporâneo, você topa escrever? E eu disse que sim, né? Com um filho pequeno, uma mão eu segurava o neném, na outra eu digitava. E aí nasceu esse texto que eu acho interessante porque ele fala da comunicação, mas ele também tem um olhar para a sociedade. Então eu falo de fenômenos, por exemplo, como a comunicação de nicho, eu falo para além do jornalismo, da publicidade, eu falo de temas relacionados às redes sociais, eu cito autores internacionais importantes que falam de fenômenos como, sei lá, a terceira onda, por exemplo, com Alvin Toffler, mas eu também cito autores brasileiros que eu considero importantes para entender o contexto que a gente vive da comunicação, e eu considero uma contribuição para a nossa área, não só para o jornalismo, mas para a comunicação como um todo. Então esse é o primeiro livro que eu escrevi. Eu recentemente escrevi um e-book sobre linguagens e formatos de textos jornalísticos. Ele está sendo atualizado, revisto, produzido também pela editora Senac e tem um projeto para o ano que vem. Muita coisa. Fabiana, valeu a pena fazer jornalismo? Essa é uma pergunta difícil. Se eu fizesse um recorte atual, eu diria que não, porque o jornalismo muitas vezes nasce velho. Se você entender o jornalismo como reportagem, porque a reportagem que existia há 20 anos não é a reportagem que existe hoje. No entanto, com o olhar do curso, daquilo que eu vivenciei na faculdade, eu vou dizer que valeu muito a pena. Eu amei ter feito jornalismo e acho que isso me define como pessoa. O jornalismo incentivou a minha noção de curiosidade, a minha noção de pesquisa, o meu entendimento sobre o ser humano. O jornalismo, para mim, ele é uma maneira de ver o mundo. Ele não é só uma formação acadêmica. Então, eu entendo que muitas coisas do que eu tive aqui, embora na época eu não entendesse, por que eu preciso ter economia? Né? Que raio, eu não queria fazer nada relacionado à matemática. Ou por que eu vou estudar cinema?
Eu que não tenho a formação do cinema, eu vi poucos filmes ao longo da minha juventude. Hoje eu me dedico mais a assistir filmes e séries e ter um conhecimento maior. Mas na época eu não achava importante, eu achava uma bobagem aquilo. Eu queria ter teoria da comunicação, eu queria ter aulas de texto, eu queria ter comunicação comparada. Mas hoje eu percebo que me trouxe um arcabouço, me trouxe um repertório que me fez ver o mundo. E que você utiliza. Que eu utilizo. O Paulo Freire tem essa visão, né? Antes da palavra falada vem o ver o mundo, a palavra mundo. Então eu acho que o jornalismo, nesse sentido, me valeu muito, porque eu tive a palavra mundo. Cara, vai andar na Paulista, vai fazer reportagem. Eu fui para o Uruguai, no projeto da professora projeto Jung. internacional, né? Projeto Aprendiz de correspondente internacional, sim. Então eu fui para o Uruguai, e lá no Uruguai eu me vi dentro das universidades uruguaias, falando com campesinos, falando com camponeses. E ali eu comecei a ver uma outra coisa, né? O jornalismo, acho que abriu a minha cabeça e me trouxe um repertório que foi inigualável. Foram 4 anos de aprendizado interessante. Para a gente também é uma grande troca, viu, Fabiana? Obrigado por você ter vindo aqui bater papo comigo, ter cedido esse seu tempo. Sucesso com os seus livros, sucesso para 2025. Espero que esses projetos todos você consiga concretizar, tá bom? Vanderlei, muito obrigada pela oportunidade. Eu fico feliz de voltar, eu fico feliz de poder falar sobre o curso e principalmente de poder incentivar outras pessoas que se interessam por conhecimento e aprendizado. Obrigada. Obrigado.